Muito obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar os excelentíssimos senhores Presidente do Conselho Geral, o excelentíssimo Sr. Reitor, o caro Eurodeputado e amigo Ricardo Serrão Santos, e também o Dr. Rui Vilar e o Professor Álvaro Garrido, a Maria Eduardo, obviamente, João Carlos Marques e todos os colegas convidados e estudantes. E começar por agradecer a honra de poder estar aqui hoje. Confesso-vos bastante intimidado por falar de uma personalidade como a do Mário Ruivo e por ter apanhado provavelmente o Mário Ruivo já numa fase seguinte, embora nos conheçamos há muitos anos. Apesar disso, vou tentar dar o meu contributo para esta cerimónia e gostaria de deixar aqui os parabéns à Universidade por este reconhecimento público do papel central, no nosso entendimento, que o Mário Ruivo teve para o mar e para as ciências do mar. De facto, ligava ao Mário Ruivo uma amizade pessoal, enfim, como muitos dos que aqui estão. Ele gostava de dizer que tinha um conjunto de pessoas que faziam parte do que ele chamava o seu núcleo duro das políticas, digamos assim. Podemos chamar conspirações, se quiserem, que frequentemente, enfim, éramos chamados a contribuir para fazer avançar, no fundo, a agenda do país. E, portanto, tinha, de facto, com o Mário uma grande amizade, uma enorme admiração, pela sua personalidade única, de que aqui já foi dado testemunho, pela sua visão também, que estava sempre à frente da espuma dos dias. Ele nunca se deixava perder na espuma dos dias, e isso é raro e é de enaltecer. E gostava de vos dizer que a primeira vez que eu encontrei o Mário Ruivo, ele perguntou-me o que é que eu fazia. Eu expliquei-lhe que trabalhava na área da conservação do oceano, ao que ele imediatamente me disse: meu caro amigo, isso é um projeto para gerações. Enfim, era eu um mero estudante, não é? Mas ele imediatamente me deu atenção e, de alguma maneira, me explicou que era uma das principais causas que nos deveria ocupar, era, no fundo, deixar para as próximas gerações um oceano saudável, preocupar-nos com a forma como o gerimos, mas também me foi logo avisando que isso exigia uma enorme paciência, enorme capacidade de negociação, de não deixar ir abaixo e não nos deixarmos, enfim, desanimar com as enormes resistências que se movimentavam nesta área, e ofereceu-se de imediato como um parceiro para essa luta. E notem, eu era apenas um estudante na altura, o que não deixou de me marcar, obviamente. Bom, já foi aqui muito dito sobre o papel que o Mário Ruivo teve a nível nacional, mas também e principalmente a nível internacional. Como disse o meu caro amigo Ricardo Serrão Santos, provavelmente não há ninguém que não conheça o Mário Ruivo, acho que isso é o que melhor pode descrever. Mas eu gostava de salientar o aspecto central daquilo que era a sua intervenção. Na sua preocupação principal, a ciência era, de facto, o pilar central da sua ação. E a ciência depois permitia informar a política, permitia trabalhar a educação, porque, de facto, era aí que o Mário Ruivo via o papel central da evolução e do desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Ele foi, de facto, um embaixador da governação dos oceanos, enfim, pelas razões que já aqui foram apontadas, pelo processo que acompanhou junto das principais organizações a nível internacional, da FAO, à Unesco, da COI, às Nações Unidas. Enfim, trago aqui um testemunho adicional também do secretário executivo da COI, que já aqui foi nomeado, o Vladimir Ryabini, em que ele diz que, quando referiu o papel do Mário Ruivo, a COI, tal como hoje a conhecemos, é em larga medida o resultado dos esforços do Mário para estruturar intelectualmente e organizacionalmente. Eu acho que estes dois aspectos são extremamente interessantes, porque, de facto, são a marca e o carisma do Mário Ruivo. Muito preocupado com as questões organizacionais, sempre. Era algo que enfim, era motivo das conversas recorrentes, como é que se deve organizar a governação do mar, como é que devem os governos abordar essa governação, como é que se pode quebrar os aspectos setoriais e verticais da governação e passar a ter uma abordagem integrada, e isso, enfim, reflete-se não só a nível interno, mas como se pode ver por este testemunho também a nível internacional. E a Comissão Oceanográfica Intersectorial
ou intergovernamental neste caso, foi de facto um órgão, e é hoje ainda um órgão, com enorme relevância no sistema das Nações Unidas. E a isso se deve o papel do Mário Ruivo, foi quem ocupou o cargo de secretário executivo durante mais anos, e foi também com ele que se consolidaram os principais sistemas de observação e de monitorização do oceano, por exemplo, para os estudos climáticos ou para os estudos ambientais, o desenvolvimento dos sistemas de gestão de dados e de troca de informação ao nível dos dados, e também o estabelecimento dos principais órgãos regionais da COI, que hoje está espalhada um pouco por todo o mundo. E no âmbito de uma dessas estruturas, o chamado Centro Oceanográfico de Dados e de Informação, troca de dados e de informação, foi o Mário Ruivo também que estruturou aí uma visão de futuro sobre a importância da troca de informação científica para o desenvolvimento das sociedades humanas. Isso fez com que o próprio IODA lhe tenha atribuído postumamente um prémio pela sua visão, a nível desta rede de informação que ele estruturou, nomeadamente com países africanos, e também no apoio estabelecido e dado à COI e ao IODE. E notem que esta visão o Mário Ruivo desenhou em 1988, onde era na altura secretário executivo da COI, e visitou 8 países da costa oeste africana para tentar estudar como é que se poderia implementar uma rede de partilha de informação eletrónica e bibliográfica e de bases de dados. Eu estou-vos a dar esta referência porque isto foi antes do aparecimento da internet. E, portanto, o Mário Ruivo tinha e teve esta visão e esta capacidade de perceber a importância que a ciência tem para o desenvolvimento humano e fê-lo. Não só tinha a visão, mas tentou implementar e implementou neste caso também. O papel, em conjunto com Mário Soares, é mais do que conhecido a nível quer das Nações Unidas, quer depois do Ano Internacional dos Oceanos, que, enfim, todos reconhecemos que trouxe para Portugal para um patamar diferente do seu próprio desenvolvimento. A Expo 98 é, de facto, um evento, digamos assim, que marcou o país e marcou várias gerações. E gostava de destacar também ainda um pouco e dar o meu testemunho do seu papel no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em que ele foi o presidente desde a sua fundação até à data do seu falecimento, e onde tinha uma arte absolutamente inigualável de alcançar consensos. Notem que este é um órgão onde, eu não vos sei dizer exatamente quantas decisões tomou este órgão durante a sua vigência, certamente algumas centenas, todas elas por unanimidade. E é um órgão que inclui, enfim, atores tão diversos da sociedade como atores regionais, as universidades, forças políticas, as câmaras municipais. Portanto, tem uma representatividade na sociedade extremamente alargada, mas não houve, de facto, dificuldade em encontrar consensos à volta das matérias de que o CNAD se ocupava, e isso devia-se unicamente também ao papel que o Mário Ruivo desempenhava. Eu gostava de, antes de passar à segunda parte, de vos dar aqui apenas uma nota a nível da Comissão Estratégica dos Oceanos e depois dos processos que deviram. Já foi aqui referida a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar e a Estratégia Nacional para o Mar, onde, de facto, Mário Ruivo teve um papel de influência enorme sobre aquilo que era a sua visão sobre como é que o oceano pode ser gerido. E sempre fez-me muita confusão como é que poderia haver 10 ou 12 ou 15 ministérios e depois havia um Ministério do Mar. Não é? O mar era transversal na sua visão e, tal como não faz sentido haver um Ministério da Terra, fazia pouco sentido haver um Ministério do Mar desse ponto de vista, a não ser que fosse capaz de ter uma implementação transversal nos diferentes ministérios, e essa Comissão Interministerial, de alguma forma, era uma tentativa de começar a caminhar nesse sentido. Hoje temos, de facto, um Ministério do Mar transversal, de alguma forma, portanto, caminha um pouco nesse sentido, mas essa era uma preocupação que o Mário Ruivo também tinha. Bom, mas eu gostava de dizer que o Mário Ruivo, para mim, não é só passado, é principalmente futuro também. Ele deixou-nos este legado, deixou-nos estas experiências, mas desafiou-nos a pensar coletivamente o mar e desafiou-nos a pensar de forma inovadora, com uma visão única que ele colocava em todos os processos. E essa visão sempre foi, como eu referi há pouco, de uma sociedade assente no conhecimento, que estendia esse conhecimento também à economia, às oportunidades que a economia do mar trazia ou deveria trazer para Portugal.
E hoje, de facto, nós temos e estamos confrontados com a realidade de que o mar tornou-se, pelo menos aparentemente, consensual na arena política. Podemos dizer que será difícil encontrar um tema tão consensual como o tema mar na arena política, mas está ainda muito longe da sociedade, está ainda muito longe do interesse, da ação comum da sociedade e, portanto, as opções que nós tomarmos hoje certamente vão condicionar o sucesso ou insucesso do desenvolvimento económico do país. E o grande desafio coloca-se, de facto, em saber como é que nós vamos usar mais o oceano sem o estragar ainda mais, sem o degradar ainda mais, e este era um motivo de grande preocupação também do Mário Ruivo. Isso implica certamente fazer escolhas, e isso era algo que muitas vezes nós partilhávamos em termos de, enfim, trocas de impressões, que era, não é possível ir a todas. Portugal não pode ser economia do mar em todos os setores e, portanto, é preciso fazer escolhas e é preciso apostar naqueles setores que são claramente diferenciadores ou que podem ser diferenciadores para um país como Portugal. E, portanto, como é que nós vamos fazer estas escolhas vai, de facto, determinar o resultado das mesmas e, na sua opinião, que eu partilho inteiramente, elas têm que se basear, de facto, no conhecimento, não só no melhor conhecimento que nós tivermos para pôr à disposição daquilo que hoje chamamos uma economia azul, mas em que essa economia azul é uma economia direcionada para a sustentabilidade. É, se quisermos, ou se quisermos de outra maneira, a economia dos biorrecursos ou a bioeconomia. É aqui que Portugal pode aproveitar melhor os seus recursos naturais, por um lado. Somos, de longe, o país da Europa com mais recursos naturais no oceano. Os seus recursos endógenos de investigação. Houve um enorme investimento na área do mar, na investigação, nos centros de investigação, que pode ser aproveitado para este objetivo. E, de facto, porque a bioeconomia representa já inúmeras oportunidades de negócio a nível internacional, onde Portugal se pode posicionar. Agora, para termos sucesso, é preciso, de facto, fazer escolhas, e as escolhas implicam fazer investimentos diferenciados. E é aí que poderemos avaliar se estamos ou não a caminhar no sentido de trazer o mar para o centro da sociedade e do seu desenvolvimento. É preciso apostar, de facto, de forma muito mais significativa nas ciências e tecnologias do mar. Sabemos muito menos do mar do que aquilo que sabemos de qualquer outro ecossistema do planeta. Conhecer o nosso património natural e valorizá-lo, encontrar formas de valorizar os serviços dos ecossistemas é central para um país como Portugal, em que os ecossistemas marinhos são ímpares. Saber canalizar os investimentos europeus também para os sítios certos, para a biotecnologia marinha, por exemplo, para as energias renováveis, para os setores de inovação que podem trazer valor acrescentado. E é preciso saber criar escala e perder um bocadinho o complexo do pequeno, que ainda existe muito em Portugal e que era algo a que o Mário Ruivo também se dedicava com bastante afinco, a tentar perceber como é que se pode criar valor, criar escala, atraindo os melhores de fora também cá para dentro, a centrar os esforços nessa mesma escala e apostar naquilo que vão ser as economias do futuro. E as economias do futuro vão passar essencialmente pela economia circular e vão passar pela descarbonização. E estes dois setores é aqui que vai estar o futuro e o oceano é uma parte absolutamente central, quer para a economia circular, quer para a descarbonização das sociedades. E, portanto, hoje é claro para muitos, e na minha opinião foi sempre claro para o Mário Ruivo, que sem a sustentabilidade ambiental não existe sustentabilidade económica, nem existe sustentabilidade social. E era também claro para ele que sem conhecimento não há desenvolvimento humano. E, portanto, podemos assim concluir que a aposta no conhecimento e a defesa do capital natural são as duas tarefas talvez mais importantes da sociedade contemporânea. E esta ideia de um novo relacionamento entre o homem e a natureza ganha atualmente força com aquilo que nós podemos chamar os desenvolvimentos dos bens e serviços dos ecossistemas, da quantificação, da forma de inserir estes bens e serviços dos ecossistemas na teoria económica moderna, se assim o quisermos. São uma forma de podermos traduzir para a sociedade a importância que, nomeadamente, o oceano tem e que muitas vezes nos escapa. E, de facto, quando, por exemplo, compreendemos que o capital natural inclui, por exemplo, os sapais ou as pradarias marinhas e que estes prestam serviços inestimáveis como produzir o oxigénio que nós
respiramos, ou capturar o carbono que nós aí colocamos, ou ainda reciclar nutrientes, ou acumular poluentes, etc., ajuda a captar o interesse da sociedade para a preservação deste mesmo capital natural e a sua valorização. E eu diria que entra aqui uma área também muito querida ao Mário Ruivo, que é a área da literacia azul, porque, tal como eu dizia, só com conhecimento podemos valorizar e só valorizando é que nos vamos mobilizar para proteger. Portanto, a visão e influência do Mário Ruivo certamente perdurará muito para além da sua existência física e, como ele muito gostava de dizer, a partir da nuvem de onde está, assistimos aos desenvolvimentos dos desafios da sociedade contemporânea. Essa visão assente no multilateralismo por oposição aos nacionalismos, no conhecimento e não no obscurantismo, na educação e não nos preconceitos, estou certo, persistirá e será a base de uma sociedade mais justa, mais culta, mais desenvolvida, objetivo que o Mário sempre perseguiu. Acredito que a sua visão triunfará, apesar dos obstáculos e desafios que teremos de enfrentar. Bem-aja, Mário Ruivo.